Interrompemos sua programação local para a transmissão da frequência do medo. O vídeo a seguir é uma reprodução audiovisual de um relato enviado. Cabe ao ouvinte acreditar ou não. Relato de hoje: O Lobisomem, o Cão do Inferno. Me chamo Eusébio e o que eu vou contar aqui aconteceu no ano de 1988, no interior de Alagoas. Na época, eu tinha 18 anos e morava com meus pais numa casa simples, um pouco retirada da cidade. Eu estudava à noite e após as aulas por volta das 10 horas, eu sempre levava minha namorada para sua casa antes de seguir caminho para a minha. Um trajeto sempre tranquilo que eu realizava de bicicleta, sempre acompanhado pela luz da lua que iluminava o caminho, principalmente no trecho de terra batida que levava à minha casa. Eu chegava em casa sempre por volta das 11 da noite, mas naquela noite tudo mudaria. As casas da cidadezinha eram bem próximas e no horário que eu passava, a maioria das casas já estavam fechadas e suas luzes apagadas. Antes de pegar a estrada para voltar para minha casa, eu passava na rua do cemitério, descia um morro íngreme, passava pela venda e chegava até o posto policial, bem na entrada da cidade, onde geralmente ficava apenas um policial, tendo em vista que a cidade era muito pacata. Naquela noite, ao passar pela rua do cemitério, notei que alguém se esgueirava entre as lápides e me observava. Nesse momento, pedalei um pouco mais rápido e, ao olhar para trás, observei um vulto negro que pulou o muro do cemitério e começou a correr atrás de mim. Primeiro pensei ser um cachorro e acelerei morro abaixo. Pedalei o mais rápido que pude, mas ao chegar na venda, a corrente da bicicleta se soltou, me obrigando a parar. Nesse momento, eu desci e, ao olhar para o alto do morro, vi aquele cão parado me olhando e uivando. Passei a mão numa pedra e pensei em jogar em sua direção para espantá-lo, mas a visão a seguir me fez largar a pedra e congelar por um momento. Aquele cachorro ficou sobre duas patas, em pé como um homem, enquanto emitia um uivo pavoroso. Eu tentei colocar a correr e fugir, mas aquele cão do inferno ficou novamente em quatro patas e começou a correr em minha direção. Eu abandonei a bicicleta e corri para o posto policial, gritando e pedindo socorro. Ao chegar lá, a porta estava fechada, mas notei uma luz branda que brilhava pela janela. Eu bati na porta e gritava para que o policial me ajudasse. Quando ele abriu a porta, eu me atirei para dentro e ele me olhava sem entender o porquê de tanto espanto. Quando fui até a porta, aquela besta não estava mais lá. Tudo parecia na mais perfeita paz. Inventei uma história qualquer que alguém estava me perseguindo, possivelmente para me roubar, e pedi para que o policial me levasse em casa. Peguei a minha bicicleta, coloquei na viatura e fomos até a minha casa. No caminho, ouvi no rádio da viatura que alguns fazendeiros das redondezas estavam reclamando de um possível animal selvagem que estava atacando o gado. O policial olhou para mim e disse: "Garoto, alguma onça deve estar rondando na região. Tranque a sua casa e vigie os seus animais." No fundo eu sabia que o que estava acontecendo não tinha relação com uma onça ou outro animal selvagem, e sim com aquela criatura que havia me perseguido. O policial me perguntou quem havia me perseguido. Disse que não pude ver muito bem, pois fiquei com medo, mas disse que era um homem alto e vestia roupas pretas. O policial desconfiou, mas disse que faria uma ronda para tentar achar o tal homem. De qualquer forma, pediu para eu evitar ficar até tarde da noite perambulando pela rua. Meus pais avistaram ao longe a viatura e saíram para ver o que havia acontecido. Chegando lá, o policial contou-lhes a história que eu havia dito e contou-lhes também sobre a possível onça que estava matando os animais na região. Meus pais me chamaram a atenção e me disseram para voltar mais cedo para casa.
Lembro que fui para a cama, mas custei a pegar no sono, lembrando daquele cão. Mas naquela noite, nada mais aconteceu. No dia seguinte, decidi sair cedo e passar na casa dos meus avós, que ficava no caminho até a cidade. Chegando lá, o meu avô estava pegando seus equipamentos para ir para a lavoura, e minha avó tinha acabado de passar um café e preparar um bolo de fubá. Aproveitei para tomar um café com eles, e como eles eram muito religiosos, decidi contar o que realmente aconteceu. Minha avó baixou a cabeça, ficou em silêncio por alguns instantes e, olhando no fundo dos meus olhos, disse: "Meu filho, o que te perseguiu ontem à noite foi um lobisomem." Aquelas palavras gelaram a minha espinha. Tomei meu café às pressas, mas antes de me despedir, minha avó me deu uma medalha de Nossa Senhora Aparecida e me disse para ter cuidado, pois o mal andava mais próximo de nós do que nós podíamos imaginar. No caminho até a cidade, fui pensando no que minha avó havia me dito. Ao chegar na cidade, encontrei o policial e ele me disse que na ronda que fez na noite anterior não havia encontrado nada de anormal, exceto por um grande cão que ele viu entrar no cemitério, mas não deu tanta importância. Mais uma vez, eu sabia do que se tratava, e não era um cão, ao menos não um cão desse mundo. Agradeci pela carona e pela ajuda e me despedi. Precisava passar na casa da minha namorada para saber se ela estava bem. Chegando lá, vi seus pais conversando na varanda. Eles me cumprimentaram e me pediram para entrar. Meu sogro, sorrindo, disse: "O que foi, rapaz? Parece que viu um cão", e deu uma risada. Eu arregalei os olhos, dei um sorriso meio amarelo e entrei rapidamente na casa. Perguntei a minha namorada como ela estava e se tinha notado algo de estranho na noite anterior. Ela disse que não, que estava tudo bem. Então, notei meu sogro nos olhando de canto de olho. Naquele momento, eu já não sabia o que pensar. Minhas mãos estavam geladas e eu suava frio. Me despedi rapidamente. Minha namorada ficou sem entender nada. Disse que precisava ajudar meu pai e não podia demorar. Abri o portão, peguei a bicicleta e fui embora. No caminho, ainda atordoado com tudo aquilo, encontrei meu melhor amigo na calçada em frente à sua casa. Contei tudo o que aconteceu e sobre as minhas suspeitas quanto a meu sogro. Ele me ouviu e acreditou em tudo o que eu disse. Ele então me convidou para almoçar em sua casa e passar a tarde lá. Aceitei, pois precisava distrair a cabeça. Rimos bastante, jogamos conversa fora e as horas se passaram mais rápido do que imaginamos. Quando me dei conta, o relógio já marcava 5h30 e logo o sol iria se pôr. Saí em disparada para tentar chegar em casa antes de escurecer, mas a noite caiu rapidamente e eu ainda não tinha percorrido metade do caminho. Tentei não me apavorar, mas o pavor era inevitável. A estrada era cercada por mata nativa e alguns pastos. Em dado momento, percebi que alguma coisa estava me acompanhando correndo dentro da mata. Eu estava pedalando rápido, mas aquilo era tão rápido quanto eu. Depois de alguns minutos, tudo caiu num silêncio aterrorizante. Era apenas eu e aquela escuridão ameaçadora. Por um segundo, pensei estar delirando. Por conta do pavor, estava imaginando coisas. Desacelerei um pouco, olhei para trás e não havia ninguém me perseguindo. Quando voltei a olhar para frente, lá estava aquele monstro, me esperando no meio da estrada. Seus olhos brilhavam à luz do luar, e seus pelos negros se confundiam com a escuridão da noite. Seus dentes eram pontiagudos e saíam pela boca. Aquela besta emitia grunhidos enquanto me fitava com os olhos. Freiei a bicicleta e fiquei paralisado encarando aquele monstro. Era apenas eu e ele no meio do nada. Respiração ofegante de ambas as partes. Nenhum movimento. Até que, de repente, o capelão da cidade me avistou e gritou meu nome. Aquele cão, então, se virou para ele e nesse meio tempo eu pedalei em direção à besta. Quando ele se virou novamente para mim, eu já havia passado muito rápido pelo lado da estrada e o deixei para trás. Aparentemente, aquilo só serviu para enfurecê-lo ainda mais, pois ele veio correndo, uivando e babando atrás de mim. Gritei para o capelão abrir as portas da capela e aparentemente ele não entendeu o que estava acontecendo.
até que levantou a lamparina e viu aquele lobisomem correndo atrás dele. Ele então pegou as chaves e tentou abrir a porta da capela enquanto tremia de pavor. O lobisomem estava quase me alcançando. Conseguia sentir sua respiração bem próxima. O capelão então abriu a porta da capela e eu entrei com bicicleta e tudo, bem chocar com um pequeno altar. Ele fechou a porta rapidamente e me pediu para ajudá-lo a colocar alguns bancos atrás da porta. Antes de chegar até a porta, sentimos uma pancada que estremeceu toda a capela. Mais algumas pancadas daquela e o lobisomem conseguiria entrar. Colocamos alguns bancos para escorar a porta e ficamos esperando o pior. Inesperadamente, tudo ficou em silêncio. Olhei pelas frestas da porta e em meio à escuridão não consegui ver movimento algum. De repente, o silêncio foi quebrado por um barulho que vinha do telhado da capela. Alguma coisa estava andando sobre a capela e o que era pior, estava arrancando as telhas para tentar entrar. Quando as telhas começaram a cair, pudemos ver claramente a face do lobisomem. Iluminada pela luz da lamparina, era terrivelmente assustador. Luciano.